Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Shirley, de Charlotte Brontë, mais um livro das Irmãs Brontë, o último! Gente, já li todos, esse é o último então, né, da série Irmãs Brontë, que eu vou terminar hoje, que eu vou comentar hoje com vocês. Livro fantástico, sensacional, olha só que edição bonitinha da Martin Claret, né, uma obra de arte. Aqui nós temos uma fábrica, tudo a ver com a história. Gente, é um livro muito bom, é uma história gostosinha. De todos os livros da Charlotte, até mesmo de todos os outros livros das outras irmãs, este aqui eu posso dizer que é o mais experimental mesmo, sabe? Mais diferente em tudo, em termos de narrativa, porque esse aqui vai ser todo em terceira pessoa, né? Um narrador onisciente, que vai nos contar toda a história, diferentemente dos outros livros, onde a narrativa é sempre em primeira pessoa, é o protagonista que vai nos contar a história, né, abrindo ali o seu coração através dos olhos do próprio protagonista, né, que nós vamos então entender a história e os sentimentos, né, dos personagens. É uma coisa até muito pessoal, né? Os personagens param a história para te dizer. Tem um momento até que eles falam: ora, leitor, né, aconteceu isso, isso, isso. Ora, eu me senti assim, assim, assim. Não é? Este livro aqui, então, é um pouco diferente nesse aspecto. Vários aspectos. No ritmo da história, da narrativa, o ritmo, o jeito que a história é contada é bem diferente de todos os outros. Não só o ritmo, mas também as temáticas que ela vai abordar aqui são diferentes, e o modo como elas são abordadas também é muito diferente, mas é muito legal, você vai gostar, né, da viagem que nós vamos fazer através da história aqui de Shirley. Tudo começa então, e ela vai gastar muito tempo nesse comecinho, e a protagonista, que chama Shirley, ela só vai aparecer depois um terço da história adiante, né? Ela vai demorar de aparecer, né? A nossa protagonista. Mas assim, né, o comecinho da história, ela vai gastar um bom tempo, né, fazendo uma base ali histórica, uma base ali do contexto, para que ela venha a partir disso, então, né, dessa base, construir a história em si. Então é importante você pensar, você tem todo o começo, tem toda uma introdução, começo da história, né? São simplesmente homens conversando sobre tudo, homens conversando sobre política, homens conversando sobre a situação financeira, sobre negócios, sobre fábricas, sobre tudo que estava acontecendo ali no dia a dia. É uma conversa de homens, né, basicamente. Mas é importante justamente por isso, porque para antes de entrar na história, né, a gente ter toda essa base, né, do contexto. E qual era? Era então o começo ali da Revolução Industrial, o surgimento do quê? Das primeiras grandes fábricas não, né, das grandes máquinas, né, onde as pequenas fábricas ali vão se tornar realmente grandes comércios, grandes indústrias, grandes produtores ali de todo tipo de coisas em grande escala por conta das máquinas, né? Então, nós vamos ter a chegada ali das máquinas industriais, né? É uma época ainda onde há muita tensão, guerras ainda, né? Esse respirar aí de guerras, de conflitos e tudo mais. É uma época de escassez, estava tudo muito difícil, estava tudo muito caro. Era realmente uma situação muito complicada ali para todo mundo, inclusive para os negociantes, para os comerciantes, donos de comércios, seja ele grandes ou não, tendo que se adaptar inclusive a essa nova realidade de comprar máquinas, senão que eles ficariam para trás, não é? Logicamente, eles não iam conseguir competir com, né, grandes empresas que produziam material de qualidade em larga escala, né, e esses então pequenos aí, né, pequenos proprietários, pequenos fabricantes, né,
iriam acabar ficando para trás e fechando as suas fábricas. E é o que foi acontecendo. Alguns que tinham um poder aquisitivo maior faziam o quê? Para não ficar para trás, investiam e compravam máquinas, não é? E é a história de um desses homens de negócio, né, que nós vamos acompanhar. Esse Robert Moore, então, vai ser o dono, proprietário ali, né, vai ser um grande empresário, dono de uma fábrica de tecelagens, né, como nós podemos ver aqui, uma fábrica de tecidos. E ele, então, vai se ver obrigado a investir o pouco que ele tinha. Ele não era assim nenhum poderosíssimo, nenhum grande, não. Mas o dinheiro que ele tinha, que ele era da classe média alta, mas o dinheiro que ele tinha, que ele ali, sabe, deu sangue ali, porque nós vamos ver realmente a dificuldade dele, de um proprietário, de um empresário. Nós vamos acompanhar a dificuldade dele em se manter. Então ele vai fazer o possível para manter as portas da sua fábrica abertas. Ele vai fazer o possível. Então o que ele tem que fazer naquele momento? Investir em máquinas. Então ele vai até mesmo entrar em dívidas para poder adquirir essas máquinas, não é? Para que ele não venha fechar suas portas. Então é o que ele vai fazer. Ele vai comprar máquinas para sua tecelagem. E não somente na fábrica dele, mas isso é uma coisa realmente generalizada que aconteceu. O que vai ocorrer? Por conta das chegadas das máquinas, demissões. Muitas demissões. Pessoas ali sendo mandadas embora por conta das máquinas. Isso vai acontecer, então, também no negócio ali do Robert Moore. Ele, como homem de negócios, como um grande empresário, por já se ver sem dinheiro realmente, sem recursos, não é? Porque ele comprou as máquinas, gastou tudo que ele tinha, ele já não tinha muito recurso mais para manter funcionários, e também porque já não precisava mais, então ele foi obrigado a demitir muita gente boa, muitos funcionários bons, que ele amava, inclusive funcionários ali fiéis, né? Que nós vamos ver que as pessoas ali eram pessoas super humildes, pessoas honestas, que só queriam trabalhar, eram pessoas trabalhadoras mesmo. Mas ele vai ser obrigado a mandar muita gente embora. E isso vai causar uma revolta. Não só por conta dos funcionários da fábrica em si terem sido mandados embora, mas porque eles estavam vendo que aquela região ali era uma região que havia muitos cultivadores ali de terra. Eles trabalhavam muito com terra, na cultura de plantas e tudo mais. Esse era um negócio ali da região. Então, a partir do momento em que terrenos eram comprados para implantação ali de fábricas, o que ia acontecendo? Eles iam perdendo lavoura, eles iam perdendo espaço ali para trabalhar, que era o ganha-pão deles, né? E esses pequenos homens ali que trabalhavam na lavoura vão ficar revoltados, né? E vão sentir assim que eles não têm mais o que fazer, não têm onde trabalhar, e tudo que eles querem é trabalhar, querem um pedaço de terra para poder cultivar, né? E viver a vidinha deles, simples, né? Que já era difícil, já não era fácil para ninguém. Então, com essas demissões, então, em massa, né? Com a chegada das fábricas e das máquinas, então piorou tudo, né? Eles foram perdendo realmente espaço e resolvendo todos se juntar, fazer uma grande manifestação ali para mandar o Robert Moore embora, pegar a sua fabriquinha e ir embora da cidade. Então nós vamos ver aqui uma grande briga, né? E aí ele vai dizer: eu me recuso sim a ir embora, e ponto final. Fico aqui e com esta tecelagem, e dentro dela eu vou instalar as melhores máquinas que os inventores podem me fornecer. O que é que o senhor vai fazer? O máximo que o senhor pode fazer, e isso o senhor nunca vai usar, é queimar a tecelagem, destruir o que está lá dentro e atirar em mim. E então, suponha que o prédio fosse uma ruína e eu fosse um cadáver. E então, digam, rapazes, será que isso deteria as invenções ou acabaria com a ciência? Nem por uma fração de segundo. Outra tecelagem até melhor surgiria sobre as ruínas desta, e talvez um proprietário mais empreendedor ficasse no meu lugar. Ouçam-me, eu vou fazer os meus tecidos do modo que quiser e de acordo com as melhores informações que eu tiver. Nessa manufatura eu vou empregar os meios que eu escolher. Então,
ele brigando ali, né? No que isso vai melhorar a vida de vocês? Vocês estão, mas, sabe, vocês estão querendo prejudicar a mim. Vocês estão querendo acabar, fechar com o meu negócio. Vocês estão querendo me prejudicar. E o que vocês vão ganhar com isso me prejudicando? Não é? Esse foi o questionamento aí do Robert. Então ele vai ter todo esse perrengue, vai passar esse perrengue bravo aí. E o que vai acontecer quando chegar as máquinas? Quando chegar as máquinas, tudo vai... quando chegar as máquinas, um dos funcionários, ex-funcionários lá, vão entrar na fábrica no meio da noite e vão quebrar tudo. Vão deixar tudo ali uma ruína, vão quebrar a fábrica, vão quebrar as máquinas novinhas em folha do Robert. Ele vai ficar louco e vai se ver numa situação difícil. E agora, o que eu faço? Né? Tudo foi quebrado, tudo foi destruído. Mas enfim, e aí ele vai começar a pensar, que vai dizer, ó, bom, cara, tá difícil eu continuar sozinho, eu preciso de ajuda. Mas eu quero uma mulher. Aí ele vai começar a discutir sobre casamentos, né? Eu acharia que eu poderia perfeitamente arranjar uma esposa com alguns milhares de libras. Uma mulher que servisse tanto para mim, quanto para os meus negócios, tá? Mas isso não é assim... não é que ele quisesse dar o golpe do baú, não é que ele fosse interesseiro e tal, mas ele queria uma mulher que o ajudasse, ele queria verdadeiramente uma mulher rica, uma mulher forte, uma mulher rica que pudesse ajudá-la a sair daquela situação financeira difícil em que ele estava. Tanto você vê que ele diz aqui que não é que ele não é interesseiro, mas aí vão perguntar, você se casaria com uma mulher feia se tivesse muito dinheiro? Não. Né? Você se casaria, enfim, uma mulher feia, uma mulher má, nem se ela fosse rica? Não. Mas o que ele queria o pacote completo. Não, ele só se casaria por amor com uma mulher bonita, com uma mulher que ele amasse, mas que fosse rica, né? E por isso que nós vamos ver aqui por que ele até então nunca deu bola para uma mulher que gostava muito dele, uma mulher chamada Caroline. Essa Caroline era prima dele, obviamente não era uma mulher tão rica, não era uma mulher forte, não era uma mulher de negócios, não era rica nem nada, porém, ela o amava, mas assim, sabe, aquele amor grudento de que fazia tudo por ele, que se jogava mesmo aos pés dele assim, e tudo, né? Puxa saco o tempo todo, é uma coisa melosa, né? Quanto ele é bom, quanto ele é legal, fazia tudo por ele. Ela, sim, era prima dele, porém, descaradamente apaixonada por ele, mas ele gostava desse mimo, de receber toda essa atenção, todo esse amor, todo esse carinho, mas ele nunca dava muita bola, não. E aí essa Caroline, ela vai perceber que para agradá-lo ou conquistar o coração dele, ela tem que ser essa mulher que ele quer, na verdade, né? E a Caroline era o quê? Era uma mulher delicadinha, era uma mulher, ela vai descobrir da sua força, ela é um personagem que vai crescer durante a história, mas ela é uma mulher muito delicada, uma mulher muito fina, apesar de não ser rica, né? Mas ela é delicada, era aquela mulher, sabe, que foi criada para ser a dona de casa perfeita, a esposa perfeita para o marido e tudo mais, lavar, passar, cozinhar, bordar, tudo isso, não é? Agradar o marido ao máximo, enfim. Ela foi uma mulher criada para isso. Toda delicadinha, enfim. E aí ela percebe que ela quer mudar, ela quer fazer algo diferente. Então, para atraí-lo, e talvez porque ela queria também, né, não ser só uma mulher fútil, digamos assim, não ser só uma mulher que fica em casa, para ser uma mulher, né, que consegue conversar, inclusive, discutir sobre as coisas com os homens, porque ela via o Robert conversando e ela queria entrar na conversa muitas vezes, né, enfim, sobre negócios, e ela queria mais, ela queria estar naquele meio ali, ela queria estar próxima dele, próxima da realidade dele, e ela queria conquistar o coração dele. Ela vai dizer o que então? Eu quero trabalhar. Só que o tio dela vai dizer de forma alguma, você não vai se rebaixar, isso é um absurdo, nunca, não, você não vai trabalhar. Para que você vai trabalhar? Você tem tudo aqui. Para com isso, né? Para com essas ideias. Então,
é isso que ela vai dizer, ó. Para com isso. Né? Eu estou tentando garantir o seu futuro. Sempre tentei garantir o seu futuro. Né? Ou seja, eu estou aqui lutando por você, eu estou me esforçando para você. Enquanto você está aqui na minha casa, eu estou cuidando de você. E depois que você se casar, o seu marido vai cuidar de você. Então, ou seja, o que você quer da vida? Para, você não vai. Isso é bobagem, tira isso da cabeça porque você não vai trabalhar. Ela queria fazer qualquer coisa, ela queria ser preceptora, alguma coisa assim. Até para manter a mente ocupada mesmo. E de uma certa forma também, sabe, para ser aquela mulher crescer e, quem sabe, conquistar mais o coração ali do Robert. Quem sabe o Robert desse mais bola para ela. Enfim. Aí ela vai ter certas. E aí ela vai conhecer então uma mulher chamada Shirley. Ela vai conhecer então uma mulher chamada Shirley. E essa mulher, aí sim que vai entrar a protagonista da história, né? E quem é a Shirley então? Shirley é uma mulher de meia idade. Ela é uma mulher poderosíssima, riquíssima, cheia da grana. Além de ser cheia da grana, ela já é cheia de dinheiro, que é de herança. Então, ela tem muito dinheiro, ela é rica, ela é poderosa. E ela é muito autossuficiente, porque ela já... Olha só, é uma mulher de meia idade, solteira. Então, naquela época, uma mulher já de meia idade, que tipo assim, já passou da época de se casar, digamos assim, não se casou até agora, que vive sozinha, que vive do seu próprio sustento, rica, é uma coisa bem à frente do seu tempo, né? Uma mulher de negócios, uma mulher empreendedora, para aquela época era complicado realmente, né? Era difícil de se encontrar. Então Shirley era uma mulher muito à frente do seu tempo mesmo. Shirley, inclusive, nós vamos ver que naquela época não era o nome de mulher não, Shirley era nome de homem. E a história dela é interessante, porque os pais da Shirley queriam muito um menino. E quando a mãe dela estava grávida, né, ela disse assim, vai ser um menino e vai se chamar Shirley, que era o nome de homem, tá? Era o nome de menino na época. Mas aí a criança nasceu e foi uma menina, mas como ela gostava muito do nome e já tinha feito meio que essa promessa, acabou chamando ela de Shirley mesmo, e Shirley ficou o nome, não é? Que, curiosamente, hoje é um nome de mulher, obviamente, hoje é um nome feminino, né? Mas tem essa curiosidade aí. Então vai entrar a Shirley na história. E ela é nada mais, nada menos do que a dona das terras, a dona ali do lugar, né? Onde o Robert Moore tinha a sua fábrica ali de tecelagens. Então ela chega ali, vai encontrar aquilo lá. Eles não se conheciam até então, porque ela era uma mulher muito viajada, morava em um lugar, né, por aí afora. Ela veio então, e desse lugar, e esse Robert meio que era inquilino, né? Ele pagava para poder utilizar a terra, para poder utilizar ali o lugar, né, o galpão ali onde funcionava a sua fábrica. Pagava a ela. Então ele era meio que dona daquilo lá. E vendo aquela dificuldade toda dele, eles vão desenvolver uma amizade muito grande. Ela e o Robert. Ela vai desenvolver uma amizade muito grande também com a Caroline, que é a prima do Robert. E ela vai tentar ajudá-lo de todas as formas ali também a passar por essa dificuldade financeira aí, né, com um pouquinho de ajuda da Shirley. O Robert, então, por já ter esse pensamento de querer uma mulher bonita, de querer uma mulher rica, uma mulher que de fato ajudasse, ele começa a crescer o olho ali na Shirley, né? Porque ela era tudo isso mesmo, ela era uma mulher muito bonita, ela era bonitinha, ela era, sabe, uma dama, ela era forte, era uma mulher que se impunha, era uma mulher que tinha dinheiro, era uma mulher que podia fazer as coisas. E aí ele pensou, por que não? Ele começou meio que se apaixonar por ela ali, né? Ela por ele e tudo mais. Só que nesse meio tempo, o que vai acontecer? Vai haver uma amizade muito, mas muito grande mesmo entre ela
e a Caroline. E aí nós vamos ver que coisa linda, gente. A diferença entre as duas e como uma aprende com a outra. E nós sabemos que a Caroline ela é apaixonada pelo Robert Moore. E aí quando entra a Shirley na jogada, aquilo que podia se tornar um motivo de rivalidade entre as duas, na verdade vai uni-las muito mais. Elas vão ser grandes amigas, não vão brigar por causa de homem. É uma coisa linda, né, de se acompanhar a amizade das duas aqui. E aí elas vão conversar, vão comentar sobre homens, mulheres, o papel de um, o papel de outro. E é por isso que me incomoda em pensar nesse livro como se fosse um livro feminista. Eu não vejo dessa forma, eu vejo mulheres fortes, todos eles, tanto nesse quanto nos outros livros e das outras irmãs e tudo mais. São mulheres fortes, mulheres femininas. Feministas, não. Não são mulheres que sabem o seu papel. E ela vai discorrer isso aqui muito bem, usando a Bíblia, inclusive. Né? Nós vamos ver aí no decorrer da história. Então, aí eu vou dizer, por que são mulheres fortes? À frente do seu tempo, sim. O que não quer dizer que a mulher não possa fazer nada, não possa mudar a história, não quer dizer que uma mulher não possa ser diferente, não quer dizer que uma mulher não possa ser pioneira, mas é uma mulher que sabe o seu papel. E aí ela vai dizer por que ela não se casou até agora. Não é porque ela, né, seja feminista e odeia homem. Não, porque eu tenho dinheiro, eu não quero um homem mandando em mim, eu não quero um homem mandando no meu dinheiro. Não, é porque ela não achou o homem certo, a pessoa certa, até então, só por isso. Mas não era uma mulher que odeia homem, não era uma mulher feminista, não. E aí a Shirley vai dizer, olha só, ela conversando com a Caroline, né? Eu desdenharia disputar a primazia com eles. Eu desdenharia, ela está falando aqui da mulher e do papel da mulher e do homem, né? Minha mão esquerda deve disputar a precedência com a mão direita? Meu coração deve competir com o meu pulso? Minhas veias devem sentir ciúmes do sangue que preenche? Homens e mulheres, maridos e esposas brigam horrivelmente, Shirley. A Caroline vai complementar, vai comentar, né? Pobres criaturas, ela vai dizer, pobres criaturas caídas e degeneradas. Deus as criou para outro destino, para outros sentimentos. Aí a Caroline pergunta, mas nós somos iguais aos homens, não somos? Olha aí. Olha a resposta da Shirley. Nada me encanta mais que encontrar o meu superior. Alguém que me faz sinceramente sentir que é meu superior. A senhorita já encontrou? Caroline pergunta. Ficaria feliz por encontrá-lo qualquer dia, porque ela não encontrou ainda. E quanto mais acima de mim, melhor. É degradante se abaixar, é glorioso olhar para cima. O que me perturba é que quando tento estimar, sou confundida. Quando estou religiosamente inclinada, não há mais que falsos deuses para adorar. Ou seja, ela não encontrou a pessoa certa, o homem certo. Mas olha a visão que ela tem. Ela é uma mulher submissa, por mais que ela seja rica, poderosa e tudo mais, né? Ela diz assim, eu não vou olhar ninguém por cima, não. Eu quero olhar para cima, alguém como meu superior. Eu acho que ela foi meio aqui infeliz na colocação, mas não é questão de ser superior, de estar acima, ou de ser mais importante ou melhor do que. É apenas uma questão de papel, tá? Uma questão de papel. O papel do homem e o papel da mulher. E ela vai complementar mais adiante esse pensamento, essa fala dela, mas nós vamos ver isso lá mais adiante. Quando ela vai conversando ali com a aí ela vai estar discutindo com o Joe, né? É um funcionário muito simples, é um homem pobre. A fala dele, inclusive, nós vamos ver que é uma fala muito simples, cheia de erros. E aí ele vai dizer que a mulher aprenda em silêncio, com toda sujeição. Não permita que a mulher ensine, nem use uma autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Aí a Shirley vai perguntar, e o que isso tem a ver com negócios? Questionou Shirley. Né? Isso tem cheiro de direito de primogenitura. Eu vou falar a respeito disso com o Sr. York na primeira vez que ele se manifestar contra esses direitos. Aí ela vai dizer aqui, né, que realmente é uma questão de papel.
Por que a mulher não pode trabalhar? Por que não pode, a mulher não pode, né, ter o seu próprio sustento? Não é uma questão de ser melhor ou pior, é uma questão de papel, simplesmente, né? E ela vai complementar mais ainda. Nós vamos ver isso através de outros personagens. Essa questão vai ficar muito bem definida neste livro, né? Aí ela vai dizer aqui, ó: a mulher virtuosa, digo outra vez, mantinha suas empregadas acordadas bem no meio da noite. Ela tinha terminado o café da manhã, como diz a senhora Skies, antes de 1 hora da madrugada, mas ela tinha algo mais a fazer além de fiar e doar porções de comida. Ela era uma manufatureira, ela produzia linho, ela era empreendedora, ela era uma mulher de negócios, né? Ela comprava, ela vendia, ela era uma mulher astuta, e os homens a amavam, os homens diziam que ela era bendita, né? Ela abria a boca com sabedoria, gentileza se encontrava em sua língua, né? Levantavam-se seus filhos e a chamavam uma bem-aventurada, seu marido também a louvava. Enfim, né? Ela vai esse papel da mulher, mas não de uma mulher feminista, de uma mulher forte, de uma mulher virtuosa realmente. Aí esse papel, esse perfil que ela vai traçar, que é o perfil da Shirley, né? E um outro personagem, nós vamos ver isso em um outro personagem também, chamado Rose. Rose conversando com a sua mãe. Em um determinado momento ela vai dizer: por que eu tenho que todo dia bordar? Você me ensina a bordar, você me ensina a cozinhar, você me ensina um monte de coisas, por que eu tenho que aprender isso todo dia? Eu quero fazer outras coisas da vida, e não sei o que. Ela começou a reclamar. Aí a mãe dela vai dizer: porém, tanto quanto eu tenha compreendido de sua invectiva, ela foi um protesto contra todas as ocupações femininas e domésticas. Ou seja, a mãe da menina já generalizou. Quer dizer que você não gosta de nada, você quer ser o que você não quer saber de nada. Nenhuma das ocupações domésticas femininas, né, te interessa. Nenhuma delas. Não, aí ela vai dizer: não generalize. A senhora não entendeu, mãe. Olha, ó. Eu ficaria triste se não aprendesse a costurar, cozinhar, lavar, passar, tudo, né? A senhora age bem ao me ensinar e me fazer trabalhar. Aí, e do que você está reclamando então? A mãe vai perguntar, né? E qual é a vantagem de vociferar e de se manifestar a respeito então? Aí ela vai dizer: ué, e eu não devo fazer nada além disso? Eu farei isso e então farei mais coisas. Entendeu? Ela quer fazer tudo o que ela pode fazer, ou seja, tudo, ela quer exercer tudo o que uma mulher é. O papel de uma mulher dentro de uma sociedade realmente, depois dentro de um casamento, uma mulher ajudando o marido realmente de uma forma ali mais produtiva mesmo, mais proativa realmente, dentro do casamento, inclusive, né, com relação aos negócios, né? Naquela época não, a mulher era criada simplesmente para ficar em casa, lavar, passar, cuidar do marido e tudo mais, e, né? Mas ela queria algo mais da vida, ela queria algo diferente, né? E nós vamos ver aí depois dessa treta toda, com entre a Shirley e a Caroline, né? Quem vai acabar ficando com o Robert, o que vai acontecer com o Robert. Eu não vou contar tudo, porque é realmente uma história muito gostosa, é muito longo, mas é muito gostoso de se acompanhar. Tudo que vai acontecendo, toda a luta dele aí para manter a fábrica, e esse vídeo já está muito longo também, né? Tudo que vai acontecer ali. Fato é, nada vai abalar a amizade das duas. O que eu mais gostei foi realmente a amizade das duas. E como elas vão se resolver, quem vai ficar com quem, e tudo isso vai, né, o crescimento das personagens, o quanto um vai aprendendo com o outro, e o quanto a Shirley realmente ela é uma mulher forte, uma mulher de verdade mesmo, uma mulher virtuosa, né, com quem a gente deve aprender realmente, olhar e admirar e aprender. Poxa, né, que mulher forte, que mulher corajosa, que mulher guerreira, né, e tudo mais.
mas longe de mim, né, pensar assim nesse romance como um romance feminista, como algo que não, né? Mas é uma leitura realmente muito agradável, você vai gostar, né, de acompanhar toda a saga, toda a história aqui do Robert e o que vai acontecer depois com a sua tecelagem, com a sua fábrica. Ele vai se dar muito bem, isso eu garanto. Então, espero que vocês tenham gostado da nossa resenha. Até mais!